Aqui o técnico Humberto Louser cumprimentando todo mundo, né, como é de praxe. Primeiro gostaria que você fizesse uma análise, né, Humberto, do que foi o resultado da partida, se o resultado, na sua opinião, foi justo. Boa noite. Olha, Marquinhos, é um jogo complicado, posso acreditar em dois tempos distintos. No primeiro tempo a gente teve uma postura melhor, controlamos o jogo, tivemos a possibilidade dali de sair. É claro que aquilo que a gente queria encaixar, de ter um pouco mais de domínio, fazer com que eles corressem para trás. No segundo tempo, até pela necessidade do adversário, por estar atrás na tabela, jogando dentro do seu domínio. Começou a alçar a bola, jogar pela segunda bola, tendo os jogadores altos na frente, criou um pouco de dificuldade para a gente nessa primeira e segunda bola e nas bolas paradas. Mas valorizar esse ponto, conquistamos um ponto fora de casa, mais um jogo sem levar gols. A gente tem trabalhado, estava incomodado demais, que a nossa equipe, todos os jogos vinha sofrendo gols, a gente está indo para o terceiro jogo sem sofrer gol. Então valorizar o comportamento dos atletas, que foi diferente do jogo anterior no primeiro turno. Dá para considerar que hoje foi um resultado positivo para o Guarani, um empate fora de casa, e o quão emocional foi importante nesse derby? Aprendemos, como eu falei na nossa coletiva antes do jogo, todos os jogos a gente tem que tirar lição, quando ganha, quando perde. Claro que o derby é um campeonato à parte, soubemos nos preparar, principalmente nesse fator emocional aí, ter equilíbrio, ter lucidez para não entrar em revide, para não perder atleta. Pontuar fora de casa é sempre bom, que eu tenho pregado para os atletas, eles têm comprado essa ideia. A partir do momento que você vira o segundo turno, você tem que entender o jogo. Se o jogo te proporcionar 3 pontos, você tem que pegar, não deixe de desperdiçar. A gente conseguiu fazer isso nos 2 jogos anteriores, Sampaio e Atlético, e hoje o jogo proporcionou 1 ponto, então tem que levar 1 ponto, não podemos mais sair de mão vazia, para que assim a gente possa continuar buscando pelo nosso objetivo, que é o acesso à primeira divisão. Sim, Humberto, no primeiro tempo o Guarani teve boa chance, principalmente na primeira metade do primeiro tempo, né? Por que você acha que não conseguiu manter aquele mesmo ímpeto na segunda etapa? Foi muito em função da necessidade do adversário. Em momento algum eu coloquei meu time para trás, tanto é que as alterações foram sempre para frente. A única que eu fiz no setor defensivo foi fazer um ajuste ali, por causa dessa bola aérea que estava vindo, também um cartão amarelo que o Pará tinha levado. E nesse momento a gente colocou 2 atletas de profundidade, que no caso o Kaique de um lado e o Xavier também tentando buscar o gol. Mas é natural, então são 2 tempos, um para cada lado, e o empate eu acho que foi justo. Humberto, até por conta da situação do Guarani no campeonato, né, venceu o adversário, deixar essa rivalidade fora de campo, e o importante foi o resultado, na sua opinião? Sim, o jogo se conquista dentro, né? Eu sempre falei para os atletas, a gente tem que evitar o que fala, principalmente em jogos desse tamanho, e resolver tudo dentro do campo. Mas eu acho que o jogo foi bacana, o torcedor gostou, quem pôde ver também fora, o nosso torcedor que nos apoiou, mesmo estando ausente do estádio, não estando presente, né? Então, mas, como eu falei, é um ponto que a gente acredita aí na sequência da tabela. Agora é descansar, a domingo já estamos viajando, amanhã já estamos viajando para Criciúma, recuperar esses atletas, ver quem tem condições para que a gente possa ir lá fazer um grande jogo, fora de casa também, da maneira que a gente vem jogando, se impondo do início ao fim. Hoje tivemos dificuldade sim no segundo tempo, mas nós vamos continuar evoluindo, uma equipe que está se reconstruindo. Eu tenho certeza que saímos fortalecidos de mais essa batalha. Humberto, você colocou o Ferreira em campo, a Ponte está reclamando muito da arbitragem, que seria um pênalti não marcado. Eu queria que você comentasse a arbitragem e a entrada do Ferreira, porque ele também salvou ali um gol do Júnior Santos, que estava sem goleiro, já sem o Agenor. Eu queria que você comentasse sobre ele e sobre a arbitragem. O Ferreira, a ideia de colocá-lo foi justamente para a gente levar o Fabrício, que o Pará tinha sofrido um cartão amarelo, o adversário estava jogando em cima aqui do Pará, tentando as suas alternativas ofensivas em cima dele, então ia dificultar, provavelmente ele fazendo uma falta poderia nos deixar com um jogador a menos. Então, como o Fabrício também tem de origem jogar na lateral esquerda, então coloquei o Fabrício ali para a esquerda, é um atleta que tem um jogo aéreo interessante, a Ponte estava usando desse artifício, colocamos o Ferreira no miolo da zaga, então a gente pôde crescer ali também naquele setor, começar a ganhar a primeira e segunda bola para dificultar um pouco o adversário.
Sofremos ali um pouco nas bolas paradas, mas a equipe soube controlar o jogo, soube valorizar esse empate, que eu saio satisfeito por passar mais um jogo sem sofrer gol. É claro que a gente veio em busca da vitória, infelizmente a gente não conseguiu dar esse presente para os nossos torcedores, mas esse ponto também tem que ser valorizado e mais importante é passar sem sofrer gol. O time não conseguiu vencer a terceira seguida pela primeira vez, não terminou a rodada no G4, mas pelo que fez nesses dois confrontos diretos, mostra que está amadurecendo no momento certo? Com certeza, é isso que a gente tem pregado todos os dias, temos cobrado os atletas, eles têm entendido. A competição, quando vira o turno, ela fica cada vez mais difícil. Nosso grupo está se reconstruindo, atletas chegando, os atletas se condicionando, ficou muito heterogêneo, cada um chegando de uma maneira, da parte física, técnica, rodagem, minutagem dos seus clubes anteriores. Então a gente tem tido cuidado no momento certo para poder lançar cada atleta. A gente tem feito nos últimos 3 jogos alterações na equipe, e que eu fico feliz que a equipe tem mantido o padrão, tem colocado em prática aquilo que a gente tem trabalhado. É claro que hoje gostaríamos de sair daqui com a vitória, mas um ponto fora de casa é sempre valorizado. Humberto, e o Pará e Matheus Oliveira, que estavam pendurados, estão suspensos no próximo jogo, quais são os planos para a próxima partida? Quem deve substituí-los? Tem alguém em mente já? Não, a gente tem o atleta da função, no caso do Pará, que o Marcílio está retornando agora, tinha essa possibilidade dele entrar também, que é a origem, mas ali a ideia nossa era que ganhar um homem a mais nesse jogo aéreo, então por isso o deslocamento do Fabrício. E o Matheus Oliveira tem o Bruno Xavier, que já jogou no jogo anterior, foi bem, então a gente vai encorpando, vai dando minutagem para esses atletas. Eu tenho certeza que essa equipe ainda vai crescer muito, tem muito a crescer, muito a evoluir e continuar com nossas convicções que nós estamos no caminho certo. Jogando fora de casa, um empate, como você disse, que valoriza muito e passa isso para os atletas. Você acha que vocês ganham mais moral ainda nesse segundo turno da Série B? Sim, a gente está em 6 jogos, pegando o fim do primeiro turno. E agora esse início de 6 jogos a gente ganhou 4, empatou 1 e perdeu 1. Então a gente está com um retrospecto bom. É nessa linha que nós temos que seguir, continuar trabalhando, evoluindo. Todo ponto fora de casa é valorizado. É saber entender o que o jogo está te oferecendo. Quando ele te oferecer os 3 pontos, você pegar e não desperdiçar. E quando você tiver dificuldade, que vamos enfrentar dificuldade dentro da partida, o campeonato vai se equilibrar cada vez mais, você tem que valorizar também um ponto, porque às vezes você só valoriza esse ponto quando você perde. O jogo contra o Fortaleza em casa, se a gente tivesse feito esse ponto, nós estaríamos um pontinho a mais aí na tabela, mas aprender com as lições para que a gente possa amadurecer com esse processo e crescer daqui para frente em busca do objetivo maior. Tá bom, tá aí a entrevista coletiva do técnico Humberto Louser, treinador do Guarani, ainda aqui no estádio Moisés Lucarelli.